Oi pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Bora Caquear, como o Dr. Márcio Santos gosta de dizer, um podcast loco-regional, mas com potencial de manifestações sistêmicas. E hoje, assim, o papo é um pouquinho mais diferente, o papo é mais jovem, o papo é mais descontraído. A gente vai falar sobre a prova de título de medicina intensiva. O histórico, passado e presente, como era antes de a gente ter o certame de hoje, como era para o residente que tinha o pré-requisito para terapia intensiva, como é para o residente hoje que ele tem um acesso direto, o ambiente da prova, como é a prova prática, a estação de habilidades práticas, a discussão de caso clínico. E para isso nós convidamos o meu amigo querido Lucas Germano. Gostaria que ele se apresentasse. O microfone é seu. Fala pessoal, e aí Carlão, obrigado pelo convite. Meu nome é Lucas, eu sou R3 de terapia intensiva pelo Hospital Real Português. Estou terminando agora a residência agora em fevereiro e acabei de ser aprovado na prova de título de terapia intensiva. Vamos comentar um pouquinho aí sobre a prova, sobre a preparação. Primeiro, parabéns, né, Lucas? Assim, parabéns pelo final da residência. Sempre aquela sensação de o horizonte está ali na frente, eu estou querendo chegar. E segundo, parabéns pela prova de título, que a gente sabe que não é fácil, né? Assim, eu estava comentando antes, pessoal, que esse ano eu completo 10 anos de titulação e, coincidentemente, eu me titulei no mesmo ano que Reginelli. A gente fez um grupo de estudo na última semana ali nos últimos passos para a prova. E eu me lembro de cada segundo ali, cada momento que a gente vivia, né? A gente se encontrava depois do café da manhã. O ano da gente foi um pouquinho peculiar, que foi em Costa de Sauípe. Então aquele resort enorme, eram 3 resorts grandes, a gente foi nas pousadas. E a gente se encontrava para o café da manhã, tentava não falar da prova. Depois a gente ia estudar, a gente se despedia e estudar, voltava para o almoço, discutia uma coisa ou outra ali do ambiente da prova, do que podia cair, voltava para a tarde, jantava, saía, descontraía um pouquinho e voltava para estudar. E tem a clássica história do dia que faltou energia no resort todo de Costa de Sauípe e a gente se encontrou 3 horas da manhã no meio do hall da recepção, que é onde tem luz, estudando para a prova. Mas isso fala 10 anos, assim, já se passaram, e na minha época já foi com o certame nesse formato. Eu tive a oportunidade de ser instrutor da prova por 3 anos, no formato de prova teórica e depois prova prática, com 2 estações de habilidades e estação de discussão de casos. Mas antes, acho que de 2010, 2011, a prova era uma prova de títulos com a prova teórica, né? Então, não tinha prática. Não tinha prática. Ao longo do tempo, assim, isso foi mudando e a gente sempre tem aquela competição. 2010 foi a prova mais difícil, 2015 foi a prova mais difícil. Uhum. E a gente sempre tentava, assim, também valorizar o próprio sucesso, né? Porque a gente sabe que não é uma prova fácil, né? Queria que tu falasse um pouquinho primeiro como é que foi tua residência, né? Como a gente tem hoje a medicina intensiva como acesso direto, e a tua experiência hoje de acesso direto, a gente traça um paralelo para como era antes, né? Que era Sim. Com pré-requisito. O que é que você acha que foi bom de ter acesso direto? E o que é que você acha que pode melhorar no acesso direto ao residente de medicina intensiva? Bom, tem pontos positivos e negativos, mas eu acho que o lado positivo supera, né? Então, eu fui da 2ª turma de acesso direto, 3 anos. E antes, a terapia intensiva ela era uma sub, né, que você tinha acesso por várias especialidades. Então, você podia entrar por neurologia, por clínica médica, por cirurgia, por infectologia, por anestésio. Então, o relato dos preceptores e quando a gente conversa com o pessoal que viveu nessa época, é que o residente, o perfil do residente era muito heterogêneo. Então, tinha o residente de cirurgia geral, que era muito bom ali com o paciente cirúrgico, mas faltava muito do conhecimento clínico e vice-versa. Então, eu acho que essa mudança para 3 anos tornou a turma mais homogênea, né? Então, tornou a formação do intensivista mais direcionado e mais homogêneo. Então, essa foi a principal vantagem.
Lógico que a gente perde um pouco de formação da parte clínica, né? Então, apesar de que nosso primeiro ano, a maioria dos rodízios são de especialidades clínicas, né? Isso eu falo não da minha residência, mas de um modo geral, né? Que a gente tem contato com outros residentes e acaba vendo que a grade curricular acaba sendo semelhante. Então, nossa formação no primeiro ano é basicamente clínica. São 8 meses de especialidade clínica, se eu não me engano. Mas não tem como comparar essa formação com 2 anos de clínica médica, né? Então, quem fez clínica médica tem um embasamento mais amplo, assim, né? Dentro, caso fosse entrar na terapia intensiva como uma subespecialidade. Mas, ao mesmo tempo, tem isso, né? A gente tem uma formação mais direcionada. Então, a gente caqueia menos dentro da UTI, né? Como os clínicos gostam. Sim. A gente tem uma visão mais direcionada ali do paciente, daquele porque ele está ali e o que é que eu preciso resolver para ele sair e não ficar floreando muita coisa. A visão do mercado de trabalho eu acho que também é diferente, né? Então, a gente tinha muito a visão do vou virar intensivista para passar a visita na UTI e ir embora, né? Então, essa formação a gente tem agora tem visto novos formatos de assistência e que a gente precisa estar realmente ali no beira-leito, estar fazendo procedimento. Então, vem surgindo aí em São Paulo já tem, né, há algum tempo o formato de plantonista diarista, justamente por essa demanda, né, de intensivistas estarem ali à beira-leito. Então, o saldo positivo eu acho que foi melhor, sabe? Acho que foi melhor. Eu acho que o acesso direto traz pra gente 2 coisas. Primeiro, assim, a AMIB, eu não sou o especialista em defesa profissional, nem na prova de título em si, né? Eu não sou da comissão de título de especialista, mas a AMIB, ela sempre montou a competência do residente ou do especialista em medicina intensiva baseado na matriz de competência que se chama PROCOME, né? Mas o PROCOME, ele é derivado do COBATRICE. O COBATRICE é a matriz de competência da Sociedade Europeia de Terapia Intensiva. Então, a AMIB, ela se espelha muito na Sociedade Europeia, né? Não é à toa que a gente compara muito a nossa terapia intensiva com a terapia intensiva de Portugal. Sim. E Espanha. E quem vai, por exemplo, para os grandes centros, para o Erasmus, para a França, costuma dizer que nos grandes centros de terapia intensiva aqui a gente não perde por muito. Talvez perca em tecnologia, porque na verdade a matriz de competência é a mesma. Então o acesso direto ele trouxe um formato muito parecido do que como se forma um intensivista na Europa, por exemplo. Então, ou você é um especialista e aí complementa a sua formação com a terapia intensiva, ou você tem ali 4 a 5 anos de terapia intensiva, que a gente considera uma especialidade focal. Então, assim como a pediatria, assim como a neurologia, assim como a clínica médica, a terapia intensiva é a especialidade focal. Sim. Então, a gente não vai discutir isso hoje, mas às vezes quando a gente compartimentaliza muito a terapia intensiva, é um neurointensivismo, é um cardiointensivista, eu ouvi nutrointensivismo outro dia desse. Então, isso não existe. Aí é loucura. Terapia intensiva é especialidade focal. É a clínica médica do doente crítico, do doente grave. E concordo muito com o que você falou. Às vezes a gente tinha aquela coisa de... Eu brinco muito, assim, a gente foi indicar uma assistência circulatória mecânica, né? A paciente ia entrar no ECMO VV, e aí um colega, um médico assistente, ela cobrando 300 mil diagnósticos, e aí eu brinquei, tá bom, ela tem erro alimentar, o diagnóstico dela é realimentar, mas ela vai para ECMO VV. Então, e não importa o diagnóstico agora, ela tem uma insuficiência respiratória aguda, que só vai ser resolvida com ECMO, né? E chega na nossa questão hoje, né? Como você enxergou, assim, na prova? Primeiro a teórica, se ela representou realmente tudo que você viu na residência. E aqui eu não falo da sua residência em si, da instituição que você foi residente, mas como a residência é para o residente de medicina intensiva. Se você acha que realmente a prova teórica ela foi condizente com o que você viu na residência. Lembrando que esse ano, eu acho que eu posso estar errado também, você pode também me corrigir, mas esse ano foi, revisando a prova, foi o ano que existiu muito mais correlação com a fisiologia e com essa integração, que é o que faz parte da nossa especialidade, né? Nos torna intensivistas, a gente usar a fisiologia para resolver um problema clínico.
Então, eu acho que esse foi o ano de maior força da fisiologia dentro da prova teórica, da prova de título. Isso. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom, eu acho que sim, a nossa formação é compatível com o que é cobrado na prova. E eu acho que o intensivista realmente precisa ter um conhecimento de fisiologia bem aprofundado. Então, é o nosso diferencial. Então, é diferente você pegar um não especialista que recebeu um paciente com choque séptico, ele vai seguir o guideline certinho. Ele está seguindo o guideline porque está escrito, né? Não porque ele entende a fisiologia por trás. Então, esse é o nosso diferencial, é entender a fisiologia por trás e mexer nos detalhes, né? Então, fazer aquele ajuste fino, né? Então, tudo isso parte da fisiologia. Então, foi muito bacana eles terem cobrado isso e é uma coisa que a gente sempre está revisando durante a residência, durante os 3 anos. A gente sempre volta lá para reler, revisar alguma parte da fisiologia, gráfico tanto de ventilação, de esterese, PV de curva de ventrículo, né? Então, achei muito legal cobrar isso e saber que a gente estava preparado, né? Então, que a gente viu isso durante a residência. Para quem está assistindo, né? Para quem vai assistir o episódio e assim não está familiarizado ou não lembra mais da fisiologia, PV, estérese, tudo complacência pulmonar e complacência do ventrículo, né? Isso foi bem cobrado, né? Na prova esse ano. Eu acho que assim sempre teve muito, a gente sempre discutiu percentual de aprovação na teórica e na prática, né? E pelo que eu me recordo nas ARs, a gente sempre via que o residente de terapia intensiva ele tinha um percentual de aprovação bom nas teóricas, mas tinha um percentual de aprovação que não era tão diferente do médico que não fez residência e vai por tempo. Para quem não sabe, a gente pode se titular por tempo, fazendo uma prova pela MB, né, desde que a gente tenha tempo ou residência para isso, ou a residência do MEC, e o MEC dá acesso à prova de título assim, sem nenhum outro pré-requisito, né? Ambos são especialistas em medicina intensiva, a diferença pelo MEC é a outra pela MB, mas ambos dão direito ao RQE. Mas o título de medicina de terapia intensiva traz acho que coroa a formação de quem passou ali 3 anos se dedicou ali à terapia intensiva, assim como, por exemplo, o TSA, o título superior de anestesia, traz um diferencial para um anestesista que fez residência, mas ele foi, é o que a gente diz, os pares dele garantiram que realmente ele ali está, ele tem competência para aquilo. Uma certificação a mais, né? Isso. Pra reforçar aquilo. Exatamente. Então, eu acho que trouxe muita importância de quem não fez residência ou só se preparou para a prova em si, entendeu que, não é mais só eu conhecer a doença e saber um caso clínico e saber resolver um caso clínico. Como eu já ouvi muito, né? Sim. Não, mas isso aqui eu resolvi porque eu vejo na prática. Você tem que integrar a fisiologia ao que você vê na prática. Então, você tem que realmente sentar ou entender o que a nossa especialidade fala. Isso. E achei bacana também, uma coisa para pontuar, que foi também bem paralelo ao que vem sendo cobrado também nos testes de progresso, né? Muita fisiologia. Isso é bacana, essa proposta do teste de progresso. Eu não cheguei a fazer por incompetência minha, que eu me inscrevi e esqueci a data da prova. Mas é o que outras sociedades já vêm fazendo há algum tempo. Então, neurocirurgia já faz isso, você tem uma prova a cada ano. Radiologia tem isso, você tem uma prova a cada ano. Outras sociedades também. Então, é uma forma de você fazer um acompanhamento longitudinal daquele residente e até avaliar o serviço, né? Então, eu acho que talvez seja até melhor do que ter só essa prova no final da residência. E hoje, você fazendo o teste de progresso, né, então você consegue pular a prova teórica, né, da prova de título propriamente dita. E aí você iria diretamente para a prova prática. Eu achei uma proposta muito boa aí da AMIB. O que é que você mudaria na prova teórica, se você fosse da comissão? O que é que você melhoraria, digamos assim? Bom, avaliando as provas anteriores e com a prova que eu fiz, elas meio que seguem realmente um padrão.
Eu acho que isso vai acontecer em qualquer concurso, né? Então, algumas questões poderiam ter ficado mais claras, né? Mais objetivas. Mas o que eu achei legal dessa prova desse ano, que não tinha nos anos anteriores, é ter um caso clínico mais encorpado para você responder 2, 3 questões. Então, eu acho que... Eu achei, achei bacana essa sacada de ter um caso clínico mais encorpado, né? Que não teve no... Pelo menos eu não me recordo de ter visto na dos anos anteriores. Mas é uma prova, de modo geral, bem elaborada. Eu gostei. Traz também fisiologia aplicada a caso clínico e coisas do dia a dia mesmo. Não cobrou nada, nenhum rodapé de livro, nada absurdo assim, não. É uma prova que não é feita para você reprovar, basicamente. E se hoje você fosse se preparar de novo? Você acordou no primeiro dia da residência e você daqui a 3 anos vai ter que fazer a prova de título, mas você sabe o que é que foi que aconteceu. O que é que você faria de diferente? Ou o que é que você faria melhor? Ou que você diria, poxa, eu teria feito isso, agora que eu sei como é. Bom, eu acho que eu teria feito mais questões. Esse, querendo ou não, é um concurso, né? Então, você tem que ter o conhecimento, óbvio. Você vai ter que revisar a fisiologia, fazer uma revisão geral ali dos principais tópicos da terapia intensiva. Mas o que faz você ir bem numa prova, além do conhecimento, é você estar sintonizado sobre como esse tema vai ser cobrado naquele concurso, naquela prova. E nada melhor do que fazer questões, resolver provas anteriores para sair bem, né, no concurso. Então, fazer simulado mesmo. Pega uma prova inteira, cronometra, desliga o celular e faz. Acho que faltou um pouco para eu ir talvez melhor ainda na prova, teria feito isso, né? E você erra algumas questões porque realmente você não treinou, né? Então, na hora da prova, a gente vem naquela rotina de vestibular, de prova de residência e para, né? Para na residência. A residência a gente tem uma prova ou outra ali, mas é um negócio mais simples, não é uma prova mais longa, né? É uma prova mais densa. E tem que treinar. Se você não treina, você não tem como ir tão bem assim, né? É aquela coisa, às vezes, se você focar muito na questão e não pensar nela de forma objetiva, a questão de hipertensão intracraniana, manejo, o que é que ele vai pedir? Ele vai pedir que você saiba o que é a primeira linha, o que é a segunda linha, o que é a terceira linha. Ah, mas o paciente era assim, uma vez eu tive... Não, ele quer saber primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha. E eu errei questão por causa disso, né? Fiquei pensando, fosforilando demais, aí fui além, era o básico aqui, mais rápido. Hoje é até interessante, assim, a gente tem alguns cursos, né, no mercado que preparam. Eu não vou dar minha opinião sobre isso, mas na nossa época era a prova das provas anteriores. Às vezes tinha até dificuldade de conseguir a prova, porque eu me recordo no meu ano, a gente não pôde sair com a prova. Né? A gente não tinha geralmente prova. Não pode. Isso. Mas não disponibilizam depois. A gente só sabia o gabarito. Então eu lembro muito que a gente anotava o gabarito, recebia uma folha para anotar o gabarito e aí ia conferir o gabarito. Às vezes ficava até difícil de lembrar da questão. Mas uma coisa interessante, assim, ambos gostamos muito de POCUR, né, de ventilação mecânica. Em outro episódio eu já falei, poxa, eu já faço isso há 15 anos já. Mas no meu ano foi o primeiro ano que caiu questão de prova, a questão teórica de ultrassom. Então lembro muito, era um padrão A e um padrão B. Então assim, coisa muito simples. Aí quando a gente pega uma questão, como foi esse ano, de ver um VTI ali e você raciocinar dentro daquela alteração hemodinâmica que o paciente, não era o VTI em si só para você dizer o que você estava vendo, e você dizer um padrão hemodinâmico que aquele paciente tinha com aquele VTI, você vê como a coisa mudou em 10 anos. Isso. Caiu integrado o pulmão com o coração também. Então, literalmente é isso. Foi um padrão A e ele queria dizer o que é que significava. Padrão A. A resposta era essa. Então a coisa vem se desenvolvendo. Mas aí a gente chega no cerne, no grande leão aí, no grande medo de todo mundo que vai fazer qualquer prova de título, que é a parte prática. Né? Por mais que a gente diga, a prática é tudo que você vive. A prática ela tem 2 momentos. Habilidades, isso, que eu costumo dizer, prova de habilidades, o residente não tem dificuldade. É o que o residente viveu a residência toda.
Para quem é especialista, para quem estuda, para quem não é aventureiro, na minha época a gente chamava de aventureiro. É um aventureiro que dá um plantão e quer fazer a prova de título. Não, você não é especialista, você tem que se preparar. Isso. Então, quando você estudava para aquele ali, você não teve problema, não tinha problema com habilidade prática. É o que você vive, é o que você faz. O que pesa é o nervosismo. Isso. Só para você entender, no meu ano, eu brinco muito, assim, a primeira prova que eu fiz foi a habilidade prática. A discussão de casógrafo ficou para tarde. E aí eu tava lá naquele corredor imenso, aquela fila indiana para entrar, e eu era o primeiro. E aí quando abriu a porta, eu lembro muito, acho que o doutor Ederlon tava do lado, e aí abriu-se a porta do inferno. Eu falei essa frase, falei baixo, mas ele ouviu, aí todo mundo riu, aí meio que ali quebrou o gelo. Aí quando eu fui, a doutora Carmen Barbas foi minha avaliadora de ventilação mecânica. Um amor, uma das pessoas mais gentis que eu já conheci. Mas pense no peso. A minha primeira questão de ventilação mecânica, o assunto e a matéria, a subespecialidade, o que você quiser chamar, que eu mais gosto em medicina intensiva, doutora Carmen Barbas, que é uma das nossas ídolas. Né? Eu queria que tu falasse um pouquinho como foi a experiência da prática. Nossa, a prova prática realmente ela é muito cansativa. Né? Tem uma duração aí em torno de 10 horas. Você fica confinado. Então você fica em grupo, né, confinado. E como são muitos inscritos, é uma prova longa, né? São 50 questões no total. Então fica todo mundo confinado, aí vai chamando. A minha prova chamaram de 30 em 30 e de 60 em 60. Aí iam 60 para a prova de caso clínico, né, que é a prova oral, e 30 para a prova de habilidades. E aí você faz uma e depois fica confinado em outro local para depois ir para a segunda etapa. Então, assim, como é muita gente, é muito demorado e você fica naquela tensão. Cada vez que o pessoal da organização entrava para fazer a chamada, dava aquele frio na barriga. Aí Lucas... Eita, era outro Lucas, não era eu. Chega a dar aquele friozinho na barriga. Minha vez. É, minha vez. Então, é uma prova que, além da avaliação de conhecimento geral, é muito psicológica, assim. Você tem que estar muito bem da cabeça ali para poder se dar bem, porque tem muita gente que descompensa. Então, eu vi lá gente chorando, nervoso, se tremendo, suando. Então, é muito do psicológico mesmo. Eu dei sorte, porque consegui ficar confinado com amigos meus, né? E a gente fez amizade também com um pessoal lá do Ceará, engraçado que só, então ficaram fazendo piada lá o tempo todo. Então, acho que fez um diferencial na minha prova aí, porque deu uma quebrada, fiquei mais tranquilo lá, distraído. Então, é muito disso também. Falando da prova em si, é uma prova que é simples e direta, não tem muito arrodeio, então, e é uma prova muito rápida também. Então, você pergunta, responde, não tem muito lembrando que eu acho que não. o grande segredo é você sempre lembrar, se eu perder essa questão, não é a questão toda. Isso. Cada questão, vou ter 4 questões ali para você fazer, então perder pronto, você perdeu só um ponto, você não perdeu a questão toda. Eu errei isso do caso clínico, não importa, o caso vai evoluir. Como é na prática. Na prática você tá diante de um caso clínico, você faz um raciocínio clínico, poxa, não era aquele que eu pensei. Eu volto e diz, não, era isso aqui. E a gente continua a condução. Isso. E esse ano houve uma mudança, porque nos anos anteriores a pontuação era de 0 a 5 por questão e você ganhava ou perdia a questão se sua nota fosse maior ou menor que 3,5, 70%. Esse ano você não ganhava ou perdia a questão. Toda a pontuação que você fizesse seria somada e foi feita uma média. Então, se eu tirei 2 numa questão, eu não perdi essa questão. Mas esse 2 vai ser somado com as demais e vai ser feita uma média. E na média geral, se você tirar acima de 3,5, 70%, você está aprovado. Então, assim, acho que ajudou, né? Até certo ponto, porque qualquer coisa que você falasse, o avaliador aproveita, né? Você só não pontua se você estiver realmente completamente errado, fora de noção, assim, você não sabe nada daquele assunto ou você ficou mudo, calado. Aí você realmente tira 0.
E engraçado, assim, como alguém que já foi instrutor, você falou aí, a gente é orientado a isso. Assim, você tem que entender se o aluno tem raciocínio clínico. Então, às vezes, já aconteceu do candidato ele ter um raciocínio clínico perfeito, mas com diagnóstico errado. Mas o cara montou um raciocínio clínico perfeito. Então, o cara não perdia a questão por conta disso, né? Porque você via que o cara sabia, né? Então, assim... E via que às vezes era o nervosismo que atrapalhava, né? Isso. Então, foram 30 questões da prova de caso clínico e 20 questões de habilidades. Então, foram 6 casos clínicos, cada um com 5 perguntas, né, dá 30. E na de habilidades, 4 estações com 5 perguntas em cada. Não, desculpa, na verdade foram 5 estações com 4 perguntas em cada. Na de caso clínico, realmente teve uma ou outra ali que foi mais difícil, mas de modo geral, temas da rotina, então caiu pós-operatório complicando com choque séptico, então abdômen agudo, TCE, manejo de hipertensão craniana, morte cefálica, que eu vi que todo ano cai. Caiu para você, era um TCE, né? O paciente evoluía com ME, perguntando se você atesta o óbito. Eu disse, não, vai para o IML. Caiu também... Acho que a questão mais difícil foi um choque séptico que evoluía com obstrução dinâmica de via de saída de IVE. E para você dar o diagnóstico, ele botava um Doppler contínuo na via de saída com gradiente aumentado. E aí eu vi que muita gente errou. Eu perguntei a Chico, né, que foi avaliador, ele disse que com ele ninguém acertou. Mas assim, uma questão, né? Uma questão. E talvez a gente, nesses últimos 2 anos, a gente tem falado muito disso, né? Interessante como é, mesmo assim, a gente falando que, ó, sempre que tiver um choque refratário, pense, ou o cara tem uma vasoplegia absurda, ou ele tem a obstrução dinâmica da via de saída do ventrículo esquerdo. Aí essa questão, eu errei o manejo, porque tinha outra pergunta após. Porque eu dei uma travada assim quando eu olhei a imagem, eu disse, não, vamos cobrar isso mesmo? Aí eu dei uma travada assim, aí na hora de falar o manejo, aí passou o tempo. Mas acertei parcialmente, né? Então... Eu lembro que no meu ano, na discussão de caso clínico, o primeiro caso foi um HSA. E assim, eu tive a grande felicidade de ser formado por Marcos Galindo, por Dr. Odin Barbosa, e a gente tinha uma veia muito grande de neurointensivismo no Santa Joana, que foi o hospital que eu trabalhei. Santa Joana é um hospital aqui de Recife, pessoal. Assim como trabalho no Esperança, trabalhei também na UTI do Sexto Egas, no Rastro Português. São UTIs que têm veia de neurointensivismo muito forte. E a gente aqui em Recife tem uma formação em neurointensivismo muito sólida, né? E aí era um HSA. E eu estava nervoso, era a primeira questão, e sem querer mesmo, quando virou o avaliador virou a prova, ele virou sem querer, ficou pro lado errado. E na hora eu vi a tomografia. Ele ia, óbvio, que não foi nenhuma ajuda, porque Sim. Foi sem querer. Na hora que ele fez assim, ele já fez assim. Só que eu vi, era uma ficha 3. E aí, assim, isso até começar a questão, acho que durou 20 segundos. Mas esses 20 segundos de ver a ficha 3 e eu consegui, na cabeça, processar, né? HSA, o que é que ele vai cobrar. E aí, interessante, foi uma gestante que tinha feito uma HSA aneurismática, era uma ficha 3. E aí, tudo que você imaginar de manejo, vasoespasmo, ICT, e aí ela evoluiu com parada. E em 2015 tinham revisado a CLS, né, a cada 5 anos, e aí foi uma mudança que eu não me recordo agora qual foi a mudança de 2015. Para quem quiser, a gente tem um episódio dos highlights do ACLS, mas que ficou muito forte a interrupção rápida da gestação, da cesárea, para salvar a mãe. E foi um ano que, se eu não me engano, realmente ficou muito claro que a prioridade era a mãe, né? E caiu essa questão. Então, outra coisa que eu digo muito para os residentes: estudem parada na gestante. Manejo de parto e parada em gestante. Inclusive, caíram algumas questões de gestante na prova teórica. Caíram, acho que umas 4 questões. Porque, embora a gente tenha UTIs especializadas em obstetrícia, na prática o intensivista vai se lidar com uma puérpera, com uma gestante em algum momento da vida dele. Caiu réu. E não é um paciente fácil, a gente sabe, né? Isso, muita peculiaridade.
Sobre a prova prática, agora eu vou fazer uma pergunta inversa para você. Como, para quem não sabe, eu sou preceptor também de Lucas, mas como é que as nossas residências, não só a sua específica, as nossas aqui, poderiam preparar o residente melhor para a prova de título? O objetivo da residência não é preparar o residente para a prova de título, mas todo preceptor que passou por isso que você está passando gostaria de ver o sucesso do residente dele ali. Com certeza. Então a gente aqui não está falando de dar bizu, é preparar você para aquele momento da prática, do ponto de vista de, poxa, quantas discussões de caso clínico oral eu tive com o meu preceptor? Porque a gente discute beira-leito, mas quantas vezes eu parei e a gente sentou, vamos fazer uma prova aqui oral. Então, como é que você conduziria esse caso? Ou então, vamos sentar ali, vou pegar aqui um simulador de habilidade prática e vamos ver como é que tu está entubando aqui. Então, o que é que você acha que a residência poderia ajudar o residente nesse sentido? Eu peguei no pé dos meus chefes da residência toda para a gente fazer mais simulação. Então, a gente tem um centro de simulação, né, no nosso serviço, mas que é pouco utilizado, assim, para a residência, né? Utilizado para outras situações lá do próprio hospital, mas é um potencial que a gente não utiliza, né? Então, eu simulei a prova de caso clínico com uma colega minha, né? Então, eu disse, Camila, pega aí o espelho, cronometra o tempo, e faz a pergunta, aí eu vou respondendo. Só para ter uma noção mais de tempo mesmo, né? E da prova de habilidades, eu acho que aí é essencial, né? Você manejar aqueles instrumentos ali à beira-leito. E não que a gente não aprenda isso no dia a dia, como você falou, mas você ser posto em uma situação de estresse com um tempo cronometrado é diferente. Mais uma vez, é treino, né? Então, por mais que digam, mas a prova, todos os residentes que fizeram passaram, é coisa do dia a dia, você vai passar, mas fica aquele frio na barriga, tem um nervosismo, e eu acredito que isso traria mais segurança pra gente, né? É porque eu acho que o papel nosso, né, como formador, que você agora vai ser um formador também, é justamente assim, se eu acho que o residente está pronto para a prova de título, se eu acompanho o cara por 3 anos, eu sei o que é que ele é bom, sei o que é que ele é ruim, eu sei onde é que ele vai se dar bem. E quando a gente diz assim, habilidade prática, o residente não tem dificuldade, tá? Então eu tenho que tirar dele o que é que ele vai ter dificuldade. O que é que ele vai ter dificuldade? Exatamente o que você está dizendo. Simulação de tempo, e aqui eu não tô, novamente, ninguém está falando em bizu de prova, ensinar a fazer prova, não é isso que eu estou dizendo. É tirar esse viés de, essa dificuldade de não fazer uma prova aqui, você não vai ter. Então, use o seu conhecimento. Mostre para o board que você exatamente sabe aquilo que você está fazendo. E uma coisa interessante é que a prova de título de terapia intensiva, as provas de título da MB, não só a terapia intensiva, esse formato de teórica, com habilidade prática, às vezes discussão de caso clínico, ela vem muito da prova da ortopedia. Então, a prova da SBOT é considerada uma das provas de título, a melhor metodologia possível. O certame hoje é muito baseado no que a ortopedia fez. E aqui, perdoe os ortopedistas, mas a gente faz piada mesmo. Você vê, né? A gente aprendeu como avaliar aprendizado com um ortopedista. Mas por quê? Porque o aprendizado ele é sistematizado, focado naquilo que um residente de ortopedia precisa apresentar para a SBOT dizer, você é especialista em ortopedia. Então, acho que concordo com você nesse sentido, no nosso papel como preceptor, treinar vocês melhores nisso. E assim, acho que não é prova de título isso, mas a gente precisa usar mais simulação realmente. Com certeza. Fala muito da aviação e que ele usa simulador, a gente tem e não usa. Né? A simulação no nosso dia a dia é sobre todos os aspectos, não só a questão da habilidade prática, mas também a habilidade de comunicação e enfim. E para a prova prática,
se você fosse fazer diferente hoje, tivesse que começar tudo de novo, o que é que você faria diferente? Tem uma coisa que, não, eu faria tudo, foi assim mesmo, acho que foi legal, continuaria a fazer o que eu tô fazendo. Rapaz, a prova prática realmente foi tranquila, assim. Eu acho que o que faltou foi, pelo menos, dar uma revisadazinha com mais calma. Mas, realmente, não faria nada muito diferente, não. E teve alguma história cômica pra contar de lá? Alguma coisa, alguma resenha? Eita, Rapaz, poxa. a resenha foi... Eu falei cearense. Entendi. Mas se ele estiver me escutando aí, ele vai achar ruim. Porque ele disse que é o maior xingamento que um piauiense pode ter é ser chamado de cearense. Então a resenha maior foi essa. Mas um cara, gente boa e super engraçado, que fazia piada o tempo todo. Isso acho que facilitou muito nossa prova. Porque ficou um grupinho lá de gente de Miguel e mais 2 aqui de Pernambuco. A gente ficou junto e se juntou com esse cara lá e ficou na resenha durante a prova. Então, assim, foi o que fez diferença, com certeza, na distração aí, fazer a prova mais tranquilo. No meu ano foi interessante porque a gente teve que ir de ônibus, de um canto da prova para o outro, porque a distância de Sauípe era grande, né? Uhum. Então a MIP colocou um micro-ônibus lá, e aí teve, na nossa vez, teve que um colega sentar no colo meu e de um colega que estava fazendo prova, porque não tinha mais lugar de tanta gente, né? E outra coisa interessante, e aí é importante importância do público saber também, que o instrutor ele é orientado a não atrapalhar, mas principalmente acalmar o aluno. É uma pessoa... O objetivo do instrutor da prova não é prejudicar. Ele está ali para ajudar a pessoa a mostrar o que ele tem para mostrar. E no meu ano, assim, foi uma coisa muito emblemática, que até hoje, quando eu encontro com ele, eu agradeço. Nunca vou esquecer isso, é que eu disse tudo, eu acho que a única questão que cai, que eu erro, é queimado. Eu não lido com queimado. Então, assim, vai ser aquela coisa de eu vou estudar queimado, mas se for algo do dia a dia de habilidade prática ou de caso clínico, eu vou errar. E eu brincava muito. Eu erro a regra da porcentagem. Terceira questão. Um caminhão tomba com gasolina, queima, chega queimado. Na hora eu travei. Travei completamente. E eu disse isso por várias vezes, assim, passei meses dizendo isso. Se cair queimado, eu tô lascado. E aí eu travei, e o instrutor, Carlos, não esqueço, sotaque carioca pesadíssimo. Carlos, você sabe? Não sei, eu disse que não sabia. Eu disse que se fosse queimado, eu não sabia. Ele, chuta! Aí eu, 9%, ele... Nem pra saber chutar, aí riu. Aí, aquilo ali me deu uma acalmada quando ele disse aquilo. A gente riu. E aí ele olhou pra mim, calma, errou. Não tem problema nenhum. Tem mais 3. E aí depois foi a evolução clássica da queimadura de via aérea. Sara, o paciente traqueostomizou, fez uma telectasia e fez velou o tórax. E uma infecção, uma TAV, uma traqueobronquite associada à ventilação mecânica. Ou seja, aquele empurrão que o avaliador me deu, eu disse, tu sabe, acabou-se pra mim. Ali eu fui e sabia que eu ia acertar o resto, entendeu? Então acho que é importante você saber, as pessoas saberem disso, que ali ninguém está ali para prejudicar, pelo contrário. Não, e por mais que um ou outro avaliador seja mais fechado ali, né? Então, nós somos avaliados por 22 avaliadores, né? Então, a maioria realmente é mais tranquilo e não questiona assim para ver se extrai mais alguma coisa de você, né? Às vezes você não falou tudo ou então da forma que eles queriam, aí eles às vezes dão um empurrãozinho, tranquiliza, né? Então, fica tranquilo, vai dar certo. Então, eu achei bacana essa parte da organização. E é isso. Então, eles tentam reduzir ao máximo esse viés de avaliador, né? Então, cada estação ser avaliado por 2 pessoas e a sua nota é a média dos 2. Então, isso é ótimo. Caiu alguma coisa, assim, da prova prática que diga, poxa, isso aqui não é a minha realidade, eu não vi? Caiu. 2 questões da prova de habilidades que eu dei uma travada assim na hora. Uma foi na de ventilação mecânica. Ele pedia para você ajustar o ventilador para Sara. Tranquilo.
E aí depois esse paciente evoluía com morte cefálica e precisava fazer o teste de apneia, só que ele não deixava você deixar conectado no ventilador no CPAP. Você tinha que desconectar do ventilador e utilizar uma válvula de PIP. Uma coisa que raramente a gente usa, não é nossa rotina. Eu tinha só estudado, eu nunca tinha pegado em um, então ele botava a válvula de PIP lá para você montar. Intuitivamente eu acertei, mas deu aquele frio na barriga porque eu nunca tinha feito na prática. Entendi. E outra questão também que caiu, que foi semelhante, eles pediram para a gente montar um volume view. Entendi. Uma terminalização transpulmonar, que inclusive está fora de linha de fabricação. E pediu pra gente montar, conectar os cabos. Então, assim, eu nunca tinha utilizado o volume view. Eu vi o pico, né? Mas o volume view não. Aí eu, meu Deus, será que é alguma coisa diferente aqui? Mas eu fui olhar. Não, isso aqui é redondo, isso aqui conecta aqui no redondo. E como é terminalização, né? Lá aqui em cima, aqui embaixo, meio que intuitivamente você vai. Eu vou embaixo e vou em cima. Aí quando eu vi ali, não, acho que isso é aqui, mas fui naquela, assim, né? Sem ter certeza. Você chegou a ver catéter pulmonar intermitente? Vi. Pronto. É a mesma lógica do sensor do débito, mas na hora eu teria medo também. Né? Eu teria medo se eu não... Apareceu lá o monitor, né? Tu falou, não, tranquilo, vamos interpretar aqui. Só que não era pra interpretar, era pra você conectar os cabos. Entendi. Mas deu certo. Eu vi lá, fui vendo o que era parecido, sabia que era embaixo e em cima, foi aqui. E depois ele pedia pra interpretar a curva, que era falha na velocidade de infusão, pra você repetir. Então, o restante foi bem tranquilo. Poucos foi janela cardíaca, identificar tamponamento. Tu teria dificuldade se fosse para montar o catéter pulmonar? Nenhuma. Se você pegar um residente, dependendo da região, ele não vai saber. Então você vê como é. A gente aqui não tem dificuldade nenhuma. Lembro que num dos anos que eu fui avaliador, caiu uma questão de catéter pulmonar na discussão oral. E 90% de quem era de uma determinada região, que eu não vou falar para ele, erraram a questão. Aí eu fiquei impressionado, porque para nós é uma realidade que é o que a gente usa ainda. Porque, mas é porque o catéter... Ainda é o que a gente tem mais experiência aqui. Catéter de artéria pulmonar caiu na questão de caso clínico, que era um choque cardiogênico por disfunção primária de IVD. Para você falar a PAP, né? Eu tive um pouco de dificuldade porque o monitor que eles botaram a foto tava com a papo, um cantinho assim, bem escondido, que eu vi na segunda pergunta, mas deu certo. Na de habilidades caiu hemodiálise, que eu acho que não tinha caído, foi novidade isso aí. Era para você identificar a obstrução no circuito, né? Ele ficava alarmando o alarme de pressão e para você zerar o F. A UF estava muito alta, o paciente estabilizava para você zerar o F. E também o paciente era uma diálise contínua, ele fazia intoxicação por citrato, né, para você manejar ali. Então, acho que muita gente deve ter tido dificuldade. Quem não tem o dia a dia, eu acredito que sim. Quem não tem diálise contínua no serviço, não vê com frequência, com certeza deve ter tido dificuldade. E o resto foi tranquilo. Intubação com vídeo laringo, zerar PIC, zerar PAI. Acho que foi mais isso. Perfeito. Acho que, chegando mais ao final aqui da nossa proposta, eu queria fazer 3 perguntas rápidas. Primeiro, qual é o recado que você daria para 2 perfis de pessoas diferentes? Eu tenho hoje o clínico que faz clínica médica e se apaixona por terapia intensiva. E quer fazer terapia intensiva, mas o que é que eu tenho escutado hoje? Eu vou ter que passar 3 anos de terapia intensiva, porque eu não consigo nem pedir para dispensar o primeiro ano, porque o primeiro ano não é só clínica médica. E o recado que você daria para essas 2 pessoas? E o recado que você daria para um residente que está nesse momento, um doutorando, querendo fazer terapia intensiva? No sentido de, o que é que ele vai encontrar na terapia intensiva hoje que vale a pena fazer terapia intensiva? Difícil, mas vamos lá. Para o cara que fez clínica médica, eu sou extremamente defensor da residência médica como instrumento formador. Porém,
a realidade de cada um é de cada um, né? Então, você fazer a residência não garante que você vai ser um profissional bom, da mesma forma que alguém que não fez residência não possa se tornar um profissional bom. Por questão de tempo, existe algumas pós-graduações de terapia intensiva que têm uma carga horária mais alta e que são bem estruturadas. Eu acho que se essa pessoa quer economizar tempo, talvez seja uma alternativa. E aí depois ela se titula. Eu acho que é uma alternativa válida. Desde que ela estude, enfim. E para o estudante, eu acho que terapia intensiva... Essa é mais fácil de defender. Né? Eu acho que como eu já falei para algumas pessoas, é uma especialidade para quem gosta de medicina. Porque, assim... Sim. Alguém... não sei se... Nós temos direito a falar assim também. Não é só o clínico, não. Não é só o doutor Márcio Santos que tem direito de falar assim, não. Não sei se vocês sabem, mas eu quase fui para neurocirurgia. Né? Eu comecei a residência de neurocirurgia no IANSP, em São Paulo. E a graduação inteira eu queria ser neurocirurgião. Só que quando eu cheguei no internato, que eu conheci a clínica médica, comecei a ver o paciente como um todo, foi criando aquele sentimentozinho ali no meio, né, lá dentro, que, meu Deus, será que quando eu for neurocirurgião eu vou saber tratar uma pneumonia? Só que assim, na minha cabeça eu não quis desistir, né? Já estava ali, já tinha a trajetória toda. E aí eu entrei na residência e foi aí que eu tive certeza que eu não queria aquilo. Eu queria alguma coisa, alguma especialidade que eu visse o paciente como um todo. Então, passando uma visita na enfermaria, o paciente fez uma infecção urinária, chama a clínica para acompanhar. Eu disse, meu Deus, eu não quero ser esse médico, não. E aí eu saí, comecei a trabalhar em emergência, em UTI. Já tinha estagiado antes, né, no internato. Estagiei muito em UTI, gostei. E eu acho massa isso de você saber a cardio, saber a nefro, saber a neuro, integrar isso tudo em uma situação mais aguda, né? Nada contra as outras especialidades, mas é o que me atrai na terapia intensiva, é isso. É você conseguir recuperar, reverter uma situação aguda utilizando todas as ferramentas possíveis e, além disso, ter tecnologia, que é uma coisa que eu gosto bastante, né? Monitorização. Então, se você é uma pessoa que é mais pragmática, não gosta de consultório e gosta de medicina, eu acho que a terapia intensiva é um bom lugar. E, para terminar, 3 assuntos que a pessoa que vai fazer a prova no próximo ano precisa estudar, pensando tanto em teórica quanto em prática. Monitorização hemodinâmica, fisiologia cardiovascular e respiratória principalmente, e gráfico de ventilação mecânica. Acho que é os pontos chaves aí. Perfeito. Lucas, eu não tenho nem como lhe agradecer esse primeiro episódio que eu debutei fazendo sozinho, né, doutor Márcio? Normalmente a gente anda em bando, né? Mas, assim, eu tive essa responsabilidade, fico muito feliz de ter trazido você. Eu que agradeço. Satisfação. Eu acho que você é um grande talento dessa nova geração de intensivista, que tem uma mentalidade aberta, que tem que unir o que é bom da minha geração com o que é bom da sua, e entender que tem coisa muito boa da minha geração, tem coisa muito boa da sua, tem coisa ruim da minha geração, tem coisa ruim da sua, mas a gente se conecta e a gente faz isso o intensivista do futuro, né? O intensivista do futuro a gente fala muito. O intensivista do futuro ainda somos nós, ainda é gente. Né? E Márcio fala uma coisa que era o doutor Sérgio Gondim que falava, e aí que a gente nunca pode perder. O intensivista gosta muito de brinquedinho, gosta muito de máquina, e muitas vezes o intensivista ele chega na beira do leito, ele olha para o monitor, ele olha para o respirador, ele olha para a monitorização hemodinâmica, ele olha para a sonda, por último ele olha o paciente. E o que a gente não pode deixar acontecer é isso. A gente tem que ser na terapia intensiva o que a família é. Por que eu estou dizendo isso? A família, no episódio que a gente falou de terapia intensiva, a família sabe exatamente como o intensivista tem que fazer. O que é que ela faz quando ela chega na UTI?
Ela descobre o paciente. Ela olha o dedinho do paciente. Porque acho que foi a máxima desse congresso desse ano. Isso. Muita tecnologia, como a gente disse na reunião da SOTIP, muita tecnologia, muita coisa nova. E tudo mas volta no final pro das básico. contas é o tempo de investimento capilar que vale a pena, né? Queria que você... A palavra é sua, o microfone é seu. Fica à vontade para falar o que você quiser. E eu só tenho a agradecer por você ter vindo aqui hoje. Eu que agradeço. Acompanha aí o Bora Caquear. E os podcasts do Fantástico. Paywalls vão voltar, viu? Legal. Iniciativa massa aí dos meninos. E é isso. Só agradecer aí pelo convite. E tô disponível aí. É isso. Agradeço aqui a nossos queridos cavaleiros aqui da produção e até a próxima. Até mais.